sobre esse comportamento inadequado. A disciplina do crente quando comete pecado. Quando é que esse juízo pode acontecer? A qualquer momento, basta apenas andar fora da linha. Né? Em que lugar? Qualquer lugar. E o resultado é um castigo. Aí nós vimos lá em Hebreus, que fala sobre a disciplina do Senhor. Né? É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Nós vimos isso. E eu volto a reiterar que disciplina, irmãos, é ato de amor. Né? O pai, quando vê que o filho está andando de maneira inadequada, né? Está, sei lá, andando na linha do trem, e o pai chama a atenção uma vez, duas vezes: meu filho, não ande na linha do trem, porque o trem vai passar, vai te pegar. E o filho ali desobedecendo. Chega um momento que o pai pega o menino e coloca de castigo: você não vai mais sair. Ah, que pai é esse? Pai ruim, o pai tirou a liberdade do filho. Não, o pai está preservando a vida do filho. É diferente. Está dando para entender a diferença? O pai está preservando a vida do filho. A criança vai ficar triste? Vai ter que ficar triste mesmo, porque disciplina não é para ficar alegre. Né? Não é para ficar alegre. Eu lembro muito do pastor Rosivaldo de Araújo, Kleber conheceu ele, lá na IBMI. Não sei se vocês aqui já ouviram falar dele. Pastor Rosivaldo de Araújo, um homem de Deus. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo, pôde constatar isso. Um homem, né, considerado com dom apostólico, um homem que realmente foi uma referência para as igrejas batistas, não só aqui na Bahia, mas no Brasil. Foi um dos fundadores do movimento de renovação nas igrejas batistas, foi um dos primeiros homens dentro das igrejas batistas a serem batizados no Espírito Santo, porque até aquela época era muito restrito, as igrejas batistas eram bem tradicionais. Juntamente ele, o pastor Jurandir Miguel, acho que Paulo Leivas Macalão e outros aí, né? E outros homens de Deus. E eu lembro muito do pastor Rosivaldo de Araújo, e isso aí lá pelos idos de 1997, tem pregação que a gente não esquece, né? Tem pregação que fica na memória, né? Ensinamentos que ficam na memória. E eu lembro muito bem que ele falou que estava aconselhando um casal de jovens, né? Namorados. E aí a namorada engravidou e foram para o gabinete. E aí ele conversando com aqueles dois, em nenhum momento ele percebeu sinal de arrependimento. Ah, pastor, aconteceu e tal, não sei o quê, mas em nenhum momento percebeu-se a tristeza pelo pecado. E isso em 97, há quantos anos atrás? Há 25 anos atrás, ele já falava sobre esse sintoma de endurecimento na consciência das pessoas. Ou seja, o pecado acaba se tornando uma coisa natural. Né? Então, para que serve a disciplina? Já que não há um reconhecimento do erro por parte de quem praticou, entra então a disciplina. Né? E talvez a disciplina gere, o objetivo dela é esse, não é condenar, mas é gerar arrependimento, é gerar tristeza pelo ato que foi cometido. Né? É gerar arrependimento, é trazer de volta a comunhão. A gente pensa que disciplina é para afastar da comunhão, e não é isso. Disciplina é para resgatar, a pessoa já está fora da comunhão. É o contrário. Já está fora. É para resgatar de volta a comunhão, gerando o arrependimento, gerando a tristeza pelo pecado e sendo restabelecida no corpo. Então, esse é o segundo juízo. Mas vamos agora para o terceiro juízo que nós começamos a falar lá na última aula. E aí nós vamos falar sobre, se Deus permitir, terceiro, quarto e quinto. Vamos lá. Terceiro juízo, que é o juízo das obras. Esse aqui diz diretamente respeito a nós. É o juízo das obras. Né? Nesse juízo, o objeto, o que é que será avaliado, o que é que será julgado? A minha e a sua obra. Nesse juízo, só comparecerão os crentes. Não terá descrente nesse juízo, somente os salvos.
Então perceba-se aqui, não é um juízo para a condenação ao inferno. É um juízo diferente. Só vai comparecer perante o tribunal de Cristo, ou o bema, né? Depois nós vamos falar rapidamente sobre o bema. Irá comparecer perante o bema de Cristo, o tribunal de Cristo, somente os salvos. E aí? O que é que vai ser feito ali? Então a gente já começa a perceber o seguinte: nesse julgamento não será julgado a questão da vida eterna ou morte eterna, não é para isso, porque considera-se que quem está lá no bema, nesse juízo de Cristo, já está salvo, já foi salvo. Até aqui está claro, irmãos? Amém? Então vamos lá. As obras dos crentes serão avaliadas. Quando isso ocorrerá? Quando é que as nossas obras serão julgadas, serão avaliadas? Sabe quando? Quando Cristo vier pelos seus. É o que Paulo fala, né, sobre a questão do arrebatamento e a ressurreição dos mortos, que são eventos concomitantes, que acontecerão em sequência, na verdade, né? Acontecerá em sequência. Por quê? Paulo diz o seguinte: nós, os vivos, jamais, ou seja, não precederemos aqueles que dormem. Então, quem está dormindo, lembre-se que essa palavra dormir, ela é uma figura de linguagem para a morte. Por que eu digo isso? Porque nós entendemos que o estado intermediário da alma, a pessoa tem consciência. Agora, ou ela está no paraíso, ou ela está no Hades, ou no Sheol, né, que é o mesmo lugar. Nomes diferentes para o mesmo lugar. Tem alguma confusão com relação a isso, irmãos? Em relação a isso? Sim ou não? Não. Depois, mais detalhadamente. O estado intermediário da alma. É isso mesmo. Oi, pode falar. Tem consciência. Até porque os salvos estão em uma sala de espera, que é o paraíso. Estão em uma sala de espera, lá em cima, junto com Cristo. Os condenados estão em uma sala de espera, que é o Sheol. Então, quando houver o juízo final, no caso dos condenados, diz que o inferno entregou os seus mortos. O mar entrega os seus mortos. Então, serão entregues, e aqueles que não forem achados com o nome escrito no livro da vida serão lançados no verdadeiro e último inferno, que é a Guerrena, ou a Geena, né? Que é o lago de fogo e enxofre. Caiu ali, não tem mais o que ser feito. Quer dizer, na verdade, depois de morrer já não tem mais o que ser feito, né? Mas ali é o local final. Eu gosto de comparar o estado atual dos perdidos, aqueles que já partiram sem Cristo, como uma delegacia que tem aquela prisão provisória. Ele está preso ali na delegacia. Sendo condenado, ele vai ser levado para a detenção. Então é mais ou menos uma analogia assim fraca, mas é só para dar uma ideia, né? Então quem morre hoje sem Cristo vai para a prisão da delegacia, está ali preso, aguardando o julgamento. Quando for julgado, não tem mais. Depois, né, ao homem está ordenado morrer, e depois da morte segue-se a oportunidade é agora, para quem está vivo. A oportunidade, né, chama-se hoje, agora. Perfeito. Não, é assim, sendo que Lázaro hoje, né, dentro dessa conjuntura, o seio de Abraão já não está mais dentro do Hades, dentro do mundo dos mortos. O seio de Abraão, paraíso, está em Cristo, lá em cima, que antes descia todo mundo para o mesmo lugar. E ali dentro da habitação dos mortos havia uma diferença: os santos para o seio de Abraão, os ímpios para o local de tormento. E havia um abismo entre eles. Agora, Cristo morreu, desceu às partes mais baixas da terra, resgatou, né, levou o cativo o cativeiro e subiu com os seus. E lá eles estão aguardando a ressurreição dos seus corpos. Estão aguardando a ressurreição do corpo.
e os ímpios estão lá embaixo. Então tem uma pequena diferença antes da morte de Cristo e depois da morte de Cristo. Antes da morte de Cristo, todo mundo para o mesmo lugar. Depois da morte e ressurreição de Cristo, os santos estão sendo levados diretamente para o paraíso, né? Para o céu. Deu para entender? Então, tem uma pequena diferença antes e depois. No tempo de Lázaro, da história, eu sempre digo que não é parábola, que Jesus conta sobre Lázaro, ia todo mundo para o mesmo lugar, e ali dentro é que havia uma divisão. Agora não. Santo para cima, ímpio para baixo, literalmente falando. Mas vamos lá. Então, esse julgamento se dará quando Cristo vier pelos seus. Mortos serão ressuscitados, os vivos serão arrebatados, e ali nós estaremos com o Senhor nos ares. Qual será o lugar? O lugar será no ar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Leia aí, irmã Érica, por favor. 17. 4:17. Eu vou pegar aqui. Fica mais rápido. Maravilha. Mateus 25:4. Leia aí, irmã Lívia, por favor. Mateus 25:4. Não, desculpa. É Mateus 25:24, desculpa. Não, essa citação não está dentro do contexto, não. Desconsidera Mateus 25:24. Tá bom? Vamos ficar com 1 Tessalonicenses 4:17, porque está falando do lugar, nos ares. Resultado. Qual é o resultado desse julgamento das obras? O que é que os irmãos entendem? Qual será o resultado desse julgamento dos crentes? Sim. Maravilha. E isso vai resultar em quê? Em condenação eterna e vida eterna? Ah, muito bem. Estão vigiando. Muito bem. Queria fazer uma pegadinha aí, mas ninguém caiu, não. Muito bem. Estão vigiando. Então, o que será julgado? As nossas obras. Então, qual é o resultado? Será a recompensa ou perda de recompensa. Isso é importante. Esse versículo aqui de Mateus 25:24, ele se encaixa dentro desse contexto, viu? Não do contexto dos ares, mas dentro do contexto da perda de recompensa. Porque as nossas obras, irmãos, aí entra a maturidade cristã no sentido da gente se aprofundar em Cristo. As nossas obras, elas serão julgadas pelo Senhor. E eu volto a reiterar, como aprendi dos homens de Deus, só é obra de Deus aquilo que o próprio Deus faz. Ah, mas é uma igreja grande, o ministério tem até luz estroboscópica, tem raio laser, o louvor é uma bênção, a pregação me faz me sentir bem. Mas o Senhor pode dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Só é obra de Deus, irmãos, aquilo que Ele mesmo faz. E a gente precisa, ter essa maturidade para entender que por mais boa vontade que o homem tenha, que o ser humano tenha, sem Jesus nada poderemos fazer. Por isso que é importante estarmos em comunhão com o Senhor, em oração, buscando o direcionamento dEle para todas as coisas. Para tudo que for fazer, seja lavar o banheiro, aí tem que fazer de uma forma que o Senhor seja glorificado. Então, essa primeira premissa, eu penso que é o fundamento das obras. Deus está no negócio? É Jesus querendo fazer na sua igreja ou sou eu? Porque quando a gente vai lá para a revelação do Senhor, lá em Mateus, se não me falha a memória, Mateus
Deixa eu ver aqui, Mateus 17. Vamos lá para o livro de Mateus. Deixa eu ver aqui se eu... Mateus... É Mateus 16. Deixa eu ver se é 16. Vamos lá, Mateus 16, 18. É interessante, está aqui eu acho que uma passagem que a gente deveria pintar na parede. Assim, quem entrar já vai entender. Aqui, ó o que Jesus falou para Pedro. E também eu vou ler na tradução literal do texto. E também eu quem? Quem que está falando aqui? Jesus, né? Quem é o orador aqui? É Jesus. A ti digo, a ti quem? A Pedro, que tu és uma pedra pequena. Tu és uma pedra pequena. Essa aqui é a tradução literal. Por quê? No grego, e é até importante os irmãos aprenderem isso, há diferença entre bloco, pedra pequena e pedra grande. Né? Pedra pequena é como Jesus chamou Pedro. Tu és Petrus. Uma pedra pequena. Você consegue edificar uma casa para morar em cima de um bloquinho? Em cima de um paralelepípedo? Não faz sentido, não dá, né? A não ser que você fosse miniatura, né? Que você fosse. Então o que Jesus está dizendo para Pedro? Tu és uma pedra, tu és pedra, mas é uma pedra pequena. Por que eu estou enfatizando isso? Porque há, dentro da teologia católica, dizendo que é sobre Pedro que a igreja foi edificada, porque Pedro é a pedra, porque Pedro significa pedra, mas não é bem assim. Pedro significa pedra, Petro significa, mas que tipo de pedra? Que tamanho de pedra? Se a igreja fosse edificada sobre um bloquinho, qual seria o tamanho da igreja? Está dando para entender, irmãos? Então isso é muito importante, porque esse é um dos fundamentos da teologia católica para poder validar o papado. Para respaldar, dizendo que o Papa é sucessor de Pedro, que a igreja foi edificada sobre Pedro, então como o Papa é sucessor de Pedro, então a igreja também tem a sua edificação sobre o Papa. Cuidado com isso, porque não é isso que o texto sagrado nos ensina. E também eu te digo a ti que tu és Petrus, que tu és uma pedra pequena, e sobre esta rocha grande, o texto literal é bem interessante, e sobre esta rocha grande, que rocha? Quando Jesus fala, e sobre esta Petra, grande bloco rochoso, né? E sobre esta Petra, quem é a Petra? Quem é o grande bloco rochoso? É ele mesmo. É a declaração que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus está falando dele mesmo aqui. Pedro, nessa declaração que você disse, sobre este grande bloco rochoso, sobre esta grande pedra, né, estarei edificando. É interessante porque o verbo grego, quando a gente traduz para o português, a maioria das traduções fala, edificarei a minha igreja, ou seja, como uma coisa futura. Vai acontecer lá na frente. Mas quando você vai olhar o original, é estarei edificando, ou seja, uma coisa que ele já está fazendo. Oi? Dá para entender no presente? Então a sua tradução está como? Edificarei, eu não estou lembrado. Você lembra aí, minha irmã, qual é o tempo verbal? Eu edificarei, é futuro do pretérito, né? É futuro do pretérito. Então, é uma ação passada que vai acontecer no futuro. É uma coisa assim interessante.
mas no grego, né, mostra que ele já está fazendo, ele já está edificando a sua carral. Carral quer dizer assembleia, né? A sua moed também, assembleia, a sua eclésia, que quer dizer os chamados para fora, ou assembleia também no sentido mais extenso da palavra. Então, estarei edificando a minha carral, a minha assembleia. Então, mostra que ele já está trabalhando. Então, por que nós lemos esse texto para falar sobre as obras? Porque, irmãos, e a gente precisa ter essa maturidade, porque senão a gente vai ter grandes perdas. Vamos lá. Senão a gente vai ter grandes perdas na vida cristã, se a gente não entender que quem edifica a igreja é o próprio Senhor. Nós somos instrumentos dele. Como é que Deus edifica a sua igreja? Através dos seus instrumentos, que somos nós. Mas quem é o agente principal nessa obra de edificação? Sou eu, enquanto pastor? Eu sou o agente principal? Não, quem é? Deus, Cristo, né? Na pessoa do Espírito Santo. É Ele, irmãos. É Ele quem edifica a igreja. Nós somos o quê? Instrumentos usados por Ele. Nós somos pessoas, né, que foram lavadas, remidas, redimidas, que foram santificadas para o uso dele. Então, irmãos, essa frase, estarei edificando ou edificarei a minha igreja, nos mostra muito claramente que toda a obra dentro do reino da igreja só é válida se for feita por Jesus. Só tem validade se for Ele. Se tiver lá o carimbo, aprovado. Se tiver lá o carimbo, ó, eu que fiz, é a assinatura dele. Aí sim, aí conta. Mas toda obra que, por mais boa que seja, não, a gente vai agora sair, a gente vai sair entregando pão, vai sair entregando rosas, aí não sei o que, tal, aquela coisa, vamos fazer aquele movimento. E Jesus fica olhando para a cara da gente, sim. E onde é que estou nesse negócio? A ideia de vocês é até legal, mas sem mim, nada podeis fazer. Não tem validade. Então, daí a importância de nós, enquanto igreja, vou falar de maneira corporativa, eu gosto muito disso, uma coisa que aprendi desde cedo, nós, enquanto igreja, nós estarmos em sintonia. E principalmente em sintonia com o Senhor, porque nós devemos ouvir dEle. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que é que o Senhor deseja? Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor está fazendo? Porque nós somos chamados, irmãos, eu tive a oportunidade de poder participar, eu até aconselho os irmãos a fazerem, esse curso dura uns 3 meses, na área de missões. Naquela época eu fiz presencialmente, eu e Michele, mas hoje está online por conta da pandemia. Eu não sei se vai voltar às aulas presenciais, mas foi da missão Povos e Línguas. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer muitos homens de Deus do campo, muita gente, vou chamar de heróis da fé, da atualidade. Pessoas que eu via no YouTube, pessoas que eu queria conhecer, e Deus me deu a oportunidade de poder conhecer, né, esses homens, essas mulheres de Deus, de poder estar próximo, poder aprender um pouco. E um deles foi o Israel, que, se não me engano, é o coordenador do curso Perspectivas, que pertence à missão Povos e Línguas. E ele usou uma ilustração tão simples, mas tão esclarecedora para mim, pelo menos para mim. Foi uma coisa tão boba, mas que para mim o universo se abriu. Ele diz assim: irmãos, nós somos aquela criança, né, que vai ajudar o seu pai a lavar o carro. Aquele menino de 3, 4, 5 anos de idade, que ainda não tem nenhuma boa coordenação motora, que mais faz sujeira, melança do que limpeza. Nós somos dessa criança, irmãos, aos olhos de Deus, nós somos assim, no sentido de obras, né?
Então a gente, vou ajudar meu pai. E quando a gente chega lá, a gente faz uma meleira terrível. Mas o coração do pai, porque é pai, ele se alegra. Pô, meu filho está junto comigo. Meu filho está querendo me ajudar. Né? Então nós fomos chamados, irmãos, não foi para lavar o carro sozinho, mas para lavar o carro com o nosso pai. Está dando para entender? Então, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Obrigado, Cleber. Melhorou. O que é que nós temos que fazer? É trabalhar onde Deus está trabalhando, irmãos. Né? É fazer o que o Espírito, irmãos, está nos direcionando. Então você foi chamado, você foi chamada, não é para lavar o carro sozinho ou sozinha, mas é para lavar o carro junto com seu pai. E eu sei que você, que nós faremos mais meleira do que trabalho mesmo de fato. Mas mesmo assim Deus se agrada. Mas mesmo assim Ele sente prazer. É a forma que nós temos de agradar o nosso pai. Por quê? Não é pelo trabalho em si. A gente vai ter um estudo só sobre isso. Não é pelo trabalho em si, mas é pela comunhão. É pela intimidade. É pelo relacionamento pai e filho. O trabalho é importante? Claro que é. Lavar o carro é importante? É. Mas lavar o carro não se compara à comunhão que o filho e o pai vão ter entre si realizando aquele trabalho em conjunto. Está dando para entender? Então, assim, é muito belo, irmãos, é algo maravilhoso. A gente precisa quebrar alguns paradigmas humanos, terrenos. Eu não sei se Kleber foi, não sei se Bion lembra, você foi para uma reunião que foi lá, é porque eu não queria falar o nome. Em uma igreja mais para cima, eu não queria falar o nome para não, né? Até porque eu gosto muito da igreja lá, tal. Que era mais atividades administrativas e psicológicas. Você foi? E a gente fica um pouco assim triste, né? Porque você vê muita técnica disso, técnica daquilo e pouca espiritualidade. É claro que isso tudo nos ajuda, mas você vê pouca unção. Você vê muita estratégia humana e pouca unção. Eu parei de ir. Já tem alguns anos que eu não vou, né? Mas tem gente que vai, gosta, paciência, cada um tem. Eu realmente não me identifiquei muito, mas tudo bem. Vamos lá. Então, para o resultado para o crente, é a recompensa ou perda de recompensa, mas o crente será condenado, não é isso? Ou será salvo? Nesse julgamento das obras. Muito bem, Wesley. Já está salvo. Zé Fini. Zé Fini. Né? Vamos lá. Embora Cristo tenha levado os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, ali estava a nossa condenação. Ali no madeiro estava a nossa condenação. Né? Embora Cristo tenha levado nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro e tenha entrado em aliança conosco para, de modo nenhum, lembrar-se delas. Quer ver? Vou pedir aí a irmã Tamira, abra aí, irmã Tamira, por favor, Hebreus 10, 17. Deixa aqui ficar mais rápido. Vamos lá, Hebreus 10, 17. Para sempre, né? Então, e jamais, quer dizer, de modo nenhum. E a tradução literal é muito legal, porque ela traduz realmente ao pé da letra. Às vezes fica meio desconexo assim, mas você quer, pelo menos pega o sentido do texto e diz assim: e dos pecados deles, e dos seus desprezos às minhas leis, de modo nenhum seja eu lembrado, nunca mais. Então, o Senhor promete que não se lembrará dos pecados. Então,
ele entra em aliança conosco e de modo nenhum vai se lembrar dos nossos pecados. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, bota aí uma vírgula, das nossas obras, dos nossos pecados, ele já não vai mais se lembrar. Por quê? Porque os nossos pecados já foram julgados. Onde? Na cruz. Por isso ele não se lembra, porque já foi julgado. Ali o nosso pecado já foi sentenciado em Cristo. A vítima inocente morreu em nosso lugar. Isso é interessante quando a gente vai ver as Crônicas de Nárnia. O autor, né, o Lewis, esqueci o nome do cidadão, que era um teólogo, né? Ele mostra isso quando Aslan, o leão, ele morre, ele é sacrificado em lugar das crianças, né? Sobre o altar, um altar lá de pedra, e ali sacrifica Aslan, né? Isso é interessante, C.S. Lewis. E C.S. Lewis traz essa verdade cristã, essa verdade espiritual, né? Através da sua obra, As Crônicas de Nárnia. Alguém aqui assistiu As Crônicas de Nárnia? O primeiro filme mostra, acho que é o primeiro filme, né? Que mostra isso, né? O sacrifício de Aslan. Aslan, ali, dentro dessa análise de C.S. Lewis, aponta para Cristo. E as crianças são os filhos de Adão. Vocês perceberam que as crianças são chamadas de filhos de Adão? Não perceberam, não? Reassistam com esse olhar. São os filhos de Adão. E o leão morre pelos filhos de Adão. A vítima inocente é sacrificada em lugar dos filhos de Adão. Só que como ele era inocente, ele não tinha pecado, a morte não conseguiu reter ele, porque a força da morte está no pecado. Os grilhões da morte, as correntes, as cadeias da morte, eles têm força, né? As amarras da morte, tudo isso são linguagens poéticas para poder falar sobre esse poder da morte, porque o aguilhão da morte é o pecado. Como a vítima inocente não tinha pecado próprio, então ela não tinha autoridade para retê-lo. Por isso que Jesus não pôde ficar lá, no mundo dos mortos. A morte não tinha legalidade sobre ele. Ele expirou os nossos pecados morrendo, mas dele mesmo não cometeu pecado nenhum. Então os cordéis da morte se partiram. Não tinha força para segurar ele, porque ela não tinha legalidade. Ele morreu? Morreu, mas não permaneceu. Entendeu? Então Aslan, acontece isso com Aslan, né? Ele é sacrificado, mas ele retorna, e muito mais forte, muito mais valente, rugindo, como o leão que é, né? A mesma coisa com o Nosso Senhor. Isso aí, C.S. Lewis, que é um irmão em Cristo, um dos maiores teólogos do século XX, ele escreve as Crônicas de Nárnia e traz essas sementes sobre a verdade cristã nos seus livros. Se você começar a assistir as Crônicas de Nárnia agora sob esse olhar, você vai começar a enxergar alguns pontos bíblicos nas obras dele. Não é perfeito, porque eu vi que até Papai Noel aparece. Eu não li o livro, né? Vi o filme, né? Não é perfeito, Papai Noel aparece, Papai Noel é uma figura de Odin, né? Deus nórdico, ou São Nicolau, é o padroeiro dos ladrões, e uma série de coisas. Mas paciência, é homem, né? Mas fiquemos com o que é essencial. Até a pedra, porque aquela pedra era uma pedra de sacrifício. Como a vítima perfeita foi sacrificada, não haveria mais necessidade de voltar a sacrificar. Interessante, né, irmãos? É? Então vamos lá. Então, o Senhor não se lembra dos nossos pecados, mas as nossas obras, elas serão julgadas. Vou pedir a Kleber, por favor, Kleber. Leia aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. Por favor. 9 e 10. Isso. Não. Capítulo 5, versículo 9 e 10.
Pronto, então o que é que Paulo fala para a igreja de Corinto? Aí Paulo fala sobre o labor, o empenho, né? Paulo utiliza aqui, deixa eu só colocar aqui na tradução grega, só um instante, por favor. Vamos lá. É por isso, então, que nós nos esforçamos. É o que Paulo diz aqui com relação ao trabalho. Essa palavra esforçar é a palavra grega philo, que quer dizer amor em forma de amizade, philoti meomai. E o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que esse esforço não é um esforço meramente por se esforçar. Vou me esforçar por me esforçar. Mas é um esforço que envolve amor. A palavra filial, ela está aí. Né? Lembremos-nos que no grego existem, até onde tenho conhecimento, 4 palavras que são traduzidas para o português como amor. Existe a palavra storge, que é o amor familiar. Existe a palavra eros, que é o amor erótico, né? Existe a palavra ágape, que é o amor, vamos dizer que é o amor supremo, que é o amor de Deus, é sempre ágape. E existe a palavra phileo, que é o amor da amizade, do amigo, né? Da honra. E Paulo fala, phileuti meomai. O que é que Paulo está dizendo? É por isso que eu amo. Eu me esforço, mas é com amor. Amor à honra, fazer um trabalho decente, fazer um trabalho direito, é ser movido pelo amor à honra. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Esse se esforçar não é se esforçar por se esforçar. Não tem ninguém para fazer, eu vou fazer. Vou me esforçar aqui. Não é assim. É algo muito mais sublime do que isso. É amar, é honrar. Mesmo até que você não goste do trabalho, mas eu vou fazer por amor ao meu Senhor. Irmãos, sejamos sinceros, nem tudo que Deus nos manda fazer a gente ama, verdade ou não? É ou não é? Ou você ama tudo que Deus manda fazer? Nem tudo, né? O importante é fazer, com amor. Tem que ter essa pitada, com sazon, tem que ter um pouquinho de sazon aí para temperar esse trabalho. Né? Então assim, nem tudo que Deus nos manda fazer a gente ama. Tem coisas que são... Sim. Amém. É um dos exemplos. Um outro exemplo também, por exemplo, Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. Sacrificar o seu filho. Isaac ali tinha mais ou menos quantos anos? Alguém tem ideia? 16, 17? De acordo com a tradição rabínica, Isaac já tinha 37 anos. Isaac não era tão novinho e Isaac já tinha consciência do que estava acontecendo ali. Parece. Com 40 anos, Isaac conhece Rebeca, se casa. Quando Jacó engana Esaú, quando aquele fato ali acontece, Jacó tinha quantos anos? Não, aí também... Aí, meu irmão, aí você pegou pesado. Mas é próximo disso, Jacó e Esaú deveriam estar perto da casa dos 70 anos, quando aconteceu aquele fato. Até porque a longevidade naquela época era outra, né, irmãos? Eles tinham uma extensão de vida maior. Acho que Isaac chegou a viver 174 anos, se não me falha a memória. Depois dá uma olhada no texto aí. Então, assim, eles tinham um tempo um pouco mais esticado do que o nosso. E Isaac, com 70 anos de idade, ele tinha a força. Isaac foi um dos homens mais fortes da Bíblia, sabia disso? Isaac não, Jacó. Era extremamente forte. Jacó, Sansão, se não me falha a memória, Eliseu. Ele era um homem forte, porque ele moveu uma pedra que era necessário 5 pastores para abrir o poço para Raquel. Ele moveu sozinho. Quando ele viu, se empolgou e... adrenalina, né? Foi lá pro muque, virou Superman.
moveu a pedra sozinho. Então, assim, ele era forte. Jacó, né? Ele era muito forte fisicamente falando. Não era que nem Sansão. Sansão era sobrenatural. Mas fisicamente falando, ele era muito forte. Né? Então, assim, voltando, nem tudo que Deus nos manda a gente vai gostar, mas a gente faz por quê? Por amor a Ele. É o que Paulo fala. Filotimeomai. Amor à honra, neste caso a palavra utilizada no contexto secular, amor à honra, mas aqui esse amor a gente transfere para o Senhor, né? Filotimeomai. Então Paulo diz aqui, cadê? Versículo 9. Portanto, tradução literal, portanto também laboramos com empenho, quer estando neste nosso atual corpo, quer estando fora do nosso lar, para que sejamos o quê? Qual é o objetivo? É sermos o quê? O que é que está escrito aí? Na sua Bíblia? Por que a gente se esforça com amor para realizar a obra do Senhor? É para ser o quê? Qual é o objetivo? É para ganhar moral com o Senhor, é isso? É para fazer a média com o nosso Pai? É por isso? É para ter o tomar lá da cá? Pai, eu fiz isso, agora está na hora do Senhor me abençoar também. É para isso? O texto está dizendo aqui, lê aí o versículo 9, para sermos o quê? Lê o versículo 9 que ele vai te responder. Pergunte para o texto. Pergunte para o texto que o texto te responde. Para sermos... Oxente. O que a gente está, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Para sermos o quê? Pode falar, não tenha vergonha não, pode falar. Dê um grito aí. Estou brincando, meu irmão. Para sermos o quê? Agradáveis. Não é para tomar lá da cá. Não é barganha. A palavra grega é a palavra euarestos, que quer dizer muito agradável, aceitável. Então por que a gente se esforça com amor? É para agradar o nosso Pai. Não, eu vou fazer porque eu quero agradar o pastor. Está errado, irmãos. Você vai receber seu galardão aqui, ó, palmas para você, pronto. Lá no céu, não, meu filho, você não fez para mim não, você fez para o seu pastor. Isso aqui para mim não conta. Mas se você faz por amor ao Senhor, aí é diferente. Mesmo que o pastor ou o líder que esteja contigo não reconheça, está lá registrado, ó. Está lá registrado. Não, aquilo ali eu vi, o que você fez, que ninguém deu valor, eu vi. Está aqui, ó. Ó, está aqui registrado. Anjo, traga aí. Aí mostra para você aqui o registro aqui, ó. Está no cartório, registrado, né? Tem testemunhas e sobre essa obra aí que ninguém deu valor, você vai ter galardão. Entendeu? Quando a gente faz por amor, irmãos, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não inverter as coisas. Jesus é sempre a pedra principal na igreja, é sempre Ele. A gente não faz para agradar os homens. Os homens podem se agradar? Podem. Mas o alvo não é o homem, o alvo é o Senhor. O alvo é sempre o Senhor. Pronto. Maravilha. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Coisas tão básicas que são fisiologicamente necessárias, porque quem não come e bebe faz o quê? Morre. É ou não é? Então, nas necessidades vitais do nosso corpo, até as coisas mais básicas, Paulo desce, né? Paulo faz uma descida até as necessidades mais básicas, quer comais, quer bebais, ou seja, as coisas mais importantes para o corpo, comida e bebida. Até esse básico do básico, do básico, do básico, do básico, faça como para o Senhor. Então, se no básico, do básico, do básico, do básico, do básico, ao quadrado, sei lá, elevado à enésima potência,
Eu tenho que fazer como para o Senhor, imagina as outras coisas. Está dando para entender, irmãos? Então, o reino de Deus, né, é muito... Eu não queria usar a palavra complexo, porque eu acho que não é a palavra que traduz. Mas ele tem uma ordem, ele tem um funcionamento diferente da lógica mundana, da lógica deste mundo. Então, quando Deus olha, vou ver se o Wesley está comendo aquela lasanha para a minha glória. Está escrito. Quer comais, quer bebais? Eu acho interessante os judeus... ou na glutonaria, né? Mas é sério mesmo, a gente brinca assim, mas é verdade. Eu acho interessante os judeus Haredi, que são judeus ultra-ortodoxos, né? Porque o judaísmo ele é muito dividido, né? Mas os ultra-ortodoxos, até onde eu pude perceber, eles estão aqui. Vão beber água. Antes de beber água, pode ser onde estiver, eles pronunciam uma bênção. Eu não lembro exatamente, mas vou dizer mais ou menos como é que é. Bendito seja o Senhor, Boreja, o que? Criador dos céus e da terra, que nos dá da água. Assim, eles pronunciam, até para beber um copo com água, irmãos. Para beber um copo com água, eles oram, agradecendo a Deus pelo copo de água. Copo com água. Amém. Ô, glória, amém. Pronto, a igreja vai te mandar para Israel, você já está pronta para ser missionária lá. Verdade. Você tocou num ponto bem legal, muito legal mesmo, porque existe uma linha muito tênue, a verdade é essa, para não cair na religiosidade. Eu usei esse exemplo só para poder mostrar a compreensão que eles têm do comer e beber. Tudo é para Deus, verdade, irmão Wesley. E a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer disso um dogma. Mas tem que ser algo de dentro, algo do Espírito, algo que venha de dentro, do teu interior. Porque a igreja é regida pela vida no Espírito. Muito bem colocado. Então tem uma linha muito tênue nisso aí. Né? Tem uma linha muito tênue. E isso tem que ser regido de dentro para fora. Tem que ser pelo Espírito. Então, voltando aqui para o texto, né? Então, por que Paulo se esforçava com amor? Era para quê? Era para barganhar, para fazer média? Ou era para ser agradável? Para ser agradável. Para ser aceito. Era para isso. Então, porque importa que todos nós compareçamos. Então, ele está falando aqui no plural para a igreja em Corinto, dizendo que todos os crentes, ele fala aqui na primeira pessoa do plural, se incluindo juntamente com a igreja, compareçamos, né? Para que todos nós compareçamos perante o bema de Cristo. Esse bema, alguns estudiosos dizem que era uma plataforma onde o juiz ficava... O nariz está coçando. Onde o juiz ficava, e aí vinham os corredores na maratona, vinham correndo, e desse lugar o juiz observava quem chegaria em primeiro lugar, quem chegaria em segundo, quem chegaria em terceiro, e de acordo com a classificação, o juiz iria ali anotar, de acordo com a classificação, depois esse mesmo juiz chegaria aos vencedores e daria a recompensa de acordo com a classificação que receberam. Era um local de premiação. Está dando para compreender, irmãos? Tem gente que vai chegar em primeiro, vai estar entre os primeiros, vai receber medalha de ouro. Tem gente que vai chegar entre os segundos, vai receber medalha de prata. Estou usando isso aqui como uma analogia. Tem gente que vai chegar em terceiro, vai receber o bronze. Tem gente que vai chegar em quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 10º lugar, não vai receber nada. Mas também não vai perder a salvação. Está dando para entender, irmãos? Então, o bema é o lugar onde o juiz visualiza e também premia aos vencedores. Então,
esse tribunal de Cristo nos dá a entender que Jesus está lá de cima só olhando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Márcio. Bora lá. Deixa eu focalizar ali, liga aquele satélite, aquele telescópio celestial dele, né? Ele olha para onde? Deixa eu ver, Márcio. Como é que ele está correndo? Não está se esforçando muito. Está relaxado. Está lá em 8º lugar. Mas se você continuar desse jeito aí, você não vai receber não, viu? É uma competição onde todos podem ganhar. Você está se competindo com você mesmo. Você não está competindo comigo, nem com seu irmão. É com você mesmo, porque todos, a vontade de Deus é que todos, o nosso Pai é riquíssimo. Riqueza para Ele, tesouro para Ele não é problema. O problema são os filhos. A gente, irmãos, nós é que somos o problema. Que não queremos. Entendeu? Para o nosso Pai, isso não é problema. Se todo mundo chegasse em primeiro lugar, seria o amor do Pai. Poxa, que maravilha, meus filhos e tal. E ia mostrar para os anjos, está vendo aqui eles, aqui, ó. Ia mostrar para o capeta, aí, seu infeliz, aí, você, os meus filhos. Mas, infelizmente, né, nem todo filho é digno, se esforça com amor o suficiente. Então vamos continuar. Vixe, eu falo demais, viu? Já são 11 horas, misericórdia. Meu Deus. Eu pensei que... Vixe. Vamos lá, vamos correr. Então aqui nós vemos que tem um bema, que é o tribunal, onde nós iremos comparecer, e que Paulo fala que ele se esforçava com amor para ser agradável, para ser aceitável ao Senhor. Então, tudo que você fizer, faça para ser agradável ao pastor? Não. Ao líder de louvor? Não. Para quê? Ao Senhor. É Jesus o alvo. Na igreja, e fora da igreja também, mas vamos falar aqui do nosso contexto, na igreja, Jesus deve ser agradado em tudo. Nunca faça, né? Por outros motivos, porque senão no bema vai ser madeira, feno e palha e não vai passar pelo julgamento, né, divino. Paulo também repete essa mesma expressão lá em Romanos 14, 10. Vou pedir a irmã Lívia, por favor, irmã Lívia, Romanos 14, 10. De novo, mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu porque desprezas o teu irmão, porque todos nós, mais uma vez, primeira pessoa do plural, prestem bem atenção, irmãos, como o verbo está sendo conjugado. Paulo está colocando aqui que todos nós, a pessoa a qual Paulo fala, é a pessoa incluindo ele e, por analogia, ou no sentido mais extenso aqui do texto, a gente entende que todos os crentes estão incluídos nisso. Todos nós estaremos de pé ante a cadeira de juiz, ou ante a plataforma, ou sobre a plataforma do juiz de Cristo, né? Para sermos então julgados. Então assim, ambas as passagens, tanto a passagem de 2 Coríntios capítulo 5, 9 e 10, versículo 9 e 10, e Romanos 14, 10, ambas as passagens limitam-se aos crentes. Aqui está se falando de juízo de crente, não é juízo de ímpio, ok? Juízo dos crentes. Na primeira, o apóstolo escreveu apenas para a nosso respeito, considerarmos-nos num dos dois estados. Aí ele fala, quer ausente no corpo ou quer presente. Essa linguagem não poderia ser empregada com respeito aos incrédulos. E depois ele diz, é por isso que também nos esforçamos com amor, você coloca aí na sua Bíblia, com amor, nos esforçamos com amor, porque a palavra original quer dizer isso, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, aceitáveis, porque importa que todos nós sejamos, aí depois ele dá continuidade, né? Manifestos. Na passagem da Epístola aos Romanos, o pronome nós, implícito na forma verbal, compareceremos, primeira pessoa do plural, né? Sujeito oculto, né? Quem lembra aí das aulas de português?
É isso mesmo? Estou correto ou estou? Tá indo direitinho, né? Na aula de português eu já fui para recuperação, já fiz dependência, então por isso que ficou na minha memória. Né? Por isso que ficou na minha memória. Né? Então, sujeito oculto, primeira pessoa do plural, compareceremos. Quem comparecerá? Nós. Nós compareceremos. Né? Então, esse nós compareceremos se limita ao crente. O Espírito Santo, olha interessante que Scofield fala aqui. O Espírito Santo nunca mistura os salvos e os não salvos. Não coloca todo mundo no mesmo cesto, no mesmo balaio. Não. Né? Tem que ter cestos diferentes para julgamentos diferentes. Não vai ser o mesmo julgamento do crente, não será o mesmo julgamento do ímpio, são coisas diferentes. Ambos passarão por juízos? Passarão. Mas um é o juízo dos salvos e outro é o juízo dos perdidos. Amém? Amém, irmã Rita? Ô, glória. Então, o Espírito Santo nunca mistura os salvos e os não salvos. Em seguida, embora pareça incrível que um santo redimido pelo sangue de Cristo vá ser submetido a algum juízo, mas vai sim. Né? Paulo cita o texto de Isaías para provar que todo joelho se dobrará e acrescenta, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo faz a citação de Isaías, lá em Romanos 14, 12. Vamos ver aqui, Romanos 14, 12. Vamos lá, a partir do versículo 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Certamente essa mesma passagem que Paulo cita lá em Filipenses, que está em Isaías capítulo 45, vamos ver? Isaías 45, 23. É um exercício interessante, irmãos. Toda vez que o Novo Testamento fizer uma citação do Antigo Testamento, a gente ir na fonte, lá no Antigo Testamento, para ver. É claro que isso aqui requerer um pouquinho mais de tempo para a gente poder ler o capítulo 45, mas não dá tempo, é só para ler mesmo. A Bíblia interpreta ela mesma, é regra de ouro da hermenêutica. A Bíblia interpreta ela mesma. Uma concordância bíblica, né? Deixa eu ver aqui se eu peguei correto, meu Deus. Peguei? É isso mesmo. Isaías 45, 23, diz aqui: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De onde foi que Paulo tirou essa passagem que ele escreveu lá aos Filipenses e escreveu aqui a Romanos? Que diante do Senhor toda a língua, ou todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Foi da cabeça de Paulo? Não. De onde foi? Do Espírito Santo? Sim. Mas a fonte? Antigo Testamento, irmãos. O rolo ou pergaminho do profeta Isaías. Então veja você que o Novo Testamento ele é fundamentado no Antigo Testamento. Os apóstolos não escreveram das suas cabeças. Vou inventar aqui uma ideia. Vou inventar aqui uma ideia. Não. Ele tinha base, fundamento para poder fazer as citações. Está dando para entender como é que funciona? É que nem na academia, né? Nas universidades, no curso de teologia. Você não pode dizer eu acho, eu penso. Não é assim. Você tem que fundamentar a sua ideia citando um autor, citando um doutor, citando um artigo científico, para a sua opinião ter validade. E nós, como cristãos, qual é o nosso livro de estudo? É a Bíblia. Então, eu acho, é meio complicado a gente falar isso em questões de teologia. Mas está escrito, aí é outra coisa. Entendeu? Eu acho é subjetivo, é relativo, é um pensamento seu sobre. Mas se a gente quer uma verdade objetiva, nós temos que citar a palavra. Amém? Glória a Deus. Nós temos que citar a palavra. Então vamos lá, irmãos. O texto seguinte dá a base do juízo das obras. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 11 a 15. Irmãos, eu estou lendo para poder correr, viu? Até aqui alguma dúvida?
Sim ou não? Até aqui alguma contribuição? Sim ou não? Ah, irmão, 10 de cada vez, porque assim eu não consigo ouvir vocês não, está muito embolado. Fala 10 de cada vez aí. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15. Eu vou ler para poder correr, viu? Vamos ver o que Paulo fala aqui. Porque Paulo, então, vai explicar e também justificar o que ele falou anteriormente. Versículo 10, eu quero ler o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Na sua vida tem um fundamento? Na sua vida, irmãos, tem um fundamento? Sim ou não? Sim, quem é o fundamento? Quem é? Cristo. Uma coisa é o fundamento, é você ter Cristo. Outra coisa é o que você vai edificar em cima desse fundamento. Está dando para compreender? Uma coisa é eu ser salvo, outra coisa são as minhas obras. Salvação tem a ver com o fundamento. Cristo é o fundamento da nossa salvação. Sem Ele não há salvação. Outra coisa são as obras que falam da minha edificação. Como é que eu estou edificando sobre esse fundamento? Está dando para entender a diferença? Tá? Está dando para compreender? Vamos lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, 1 Coríntios 3,11, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento é único. Jesus Cristo é o fundamento, acabou. Contudo, Paulo diz assim, porém, contudo, entretanto, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então Paulo mostra claramente que essa edificação, essa obra que nós realizamos, né, ela será o quê? Manifestada. Ela será manifesta. E essa manifestação, a palavra grega phaneros, né, que significa manifesto, isto é, claramente reconhecido e identificado. Mas seja de maneira clara, irmãos, diante de Deus não há sombras. Diante de Deus não há mentira, não há sombras, Ele vê a verdade. Então naquele grande dia, a verdade vai iluminar todo mundo, todo mundo. Eu lembro de o testemunho de um pastor, esses pastores famosos de renome, norte-americano, né? E ele teve um sonho. Sonho é sonho, né? Contou como sonho, mas é interessante. E ele teve um sonho em que, neste sonho, ele estava em uma fila, e uma multidão de crentes nessa fila. E diante da fila estava o Senhor assentado no seu trono. E ele via que nas mãos dos irmãos, cada um carregava uma coisa, tinha alguma coisa nas mãos. E ele estava com um balaio cheio de coisas. Cheio de coisas. Né? E na frente dele tinha uma irmã que estava só com um negocinho pequeno. Isso no sonho, né? Ele contando. Com um negocinho simplesinho na mão. E aí foi tendo o julgamento, essa irmã que estava na frente dele foi. Quando chegou lá, o Senhor olhou, acho que apenas com um olhar, ele olhou no sonho, viu, irmão? Isso é sonho. Mas serve de ilustração. Para depois dizer que está escrito. Tá o sonho, que tal? Cuidado, viu? Pelo amor de Deus, não faça isso. É sonho, é apenas uma ilustração. E quando aquela irmã compareceu diante do Senhor, ele apenas olhou. E quando ele olhou, aquela obra ali se desfez e apareceu, não estou lembrado se foi o ouro. Começou a brilhar como ouro. Aquela capa, né, que estava envolta naquele negócio que ela trouxe, na verdade a essência era ouro. E a irmã foi separada pelo Senhor e recebeu o galardão.
Aí esse irmão na fila pensou, poxa, se essa irmã que trouxe esse negocinho, né, agradou a Deus, essa irmã que não fez quase nada, imagina eu que estou aqui com esse balaio cheio de coisas. Aí ele foi diante do Senhor, apresentou e disse que o Senhor olhou para o balaio que ele tinha levado, o cesto, né, cheio de coisas. Quando o Senhor olhou, o fogo consumiu e não sobrou nada. E não sobrou nada. Então ali quando ele acordou, ele viu que realmente diante de Deus os critérios divinos para julgar a sua obra são diferentes dos critérios humanos. Volto a dizer o que o irmão Russell Shedd falou. Irmãos, às vezes nós nos impressionamos com ministérios que não impressionam a Deus. Ele disse isso em uma conferência de líderes. Precisamos estar atentos. Irmão, já são 11h10, eu vou ter que parar por aqui. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Mas para a gente fazer o ruminar, vamos ruminar agora a mensagem, né? Você sabe o que é ruminar? Sabe o que é ruminar? Não, não é bem isso. O que é ruminar? Tem certos animais, se eu não me engano a ovelha faz isso, né? Ela come o capim, vai para o estômago, depois ela pega aquele capim do estômago, devolve para a boca, mastiga mais um pouco, ou seja, ela está ruminando o alimento. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai ruminar. Esse momento agora é o momento de ruminar o alimento, né? Alguém quer falar, quer acrescentar alguma coisa, o que entendeu, o que não entendeu, o que acha, o que desacha?